uma língua não é um elemento estático, e sim um elemento dinâmico que se transforma ao longo do tempo. Hoje eu vou explicar um pouco sobre as relações entre gramática, texto e discurso. Vamos nessa? E aí, beleza? Aqui é o Bruno e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Bruno Garrido Letras e Livros. Se você gosta dos nossos vídeos e quer que eles continuem sendo produzidos, então você já sabe, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal porque vai ajudar bastante o nosso trabalho a ficar cada vez maior e mais relevante. Conto com a sua ajuda, certo? Então vamos falar um pouco sobre essa relação entre gramática, texto e discurso. Este texto foi baseado em um livro chamado Estilística e Discurso, do professor Cláudio César Henriques, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou falar um pouco desse livro em outro momento, mas hoje eu quero me focar em um ponto específico. O que é gramática, o que é texto e o que é discurso. Vamos começar essa discussão com um exemplo que o próprio professor traz, que ele pega uma frase que é muito comum numa propaganda, principalmente quem viveu os anos 2000 e acompanhou muito a televisão, já ouviu falar daquela frase, a cerveja que desce redondo. Por qual a razão desse exemplo? A cerveja que desce redondo. Se nós percebemos o uso, como foi construída essa frase, você vai notar que redondo normalmente é um adjetivo, uma forma redonda, um desenho redondo. Então, o que está acontecendo neste caso? A palavra redondo, normalmente um adjetivo, está sendo utilizado como um advérbio. Então seria mais ou menos como a cerveja que desce redondamente. Só que em vez de dizer redondamente, se diz redondo. Uma palavra normalmente utilizada como adjetivo ganha nesse contexto a função de advérbio. E qual que é a razão deste exemplo? É mostrar que ao longo do desenvolvimento das línguas, desse dinamismo que são as línguas, todas as línguas naturais, isso aconteceu em várias situações, esses deslocamentos semânticos, entre muitas outras situações de alteração, de padrões que foram sendo alterados ao longo do tempo. Por quê? Porque a língua é um objeto dinâmico, ela é um sistema dinâmico, ele não fica estagnado com o tempo, mas ele vai se modificando conforme a história, conforme os usos, conforme as influências, enfim. E esse é um exemplo, esse deslocamento sim, de adjetivo para advérbio é algo bastante comum, e muitos outros exemplos a gente pode abordar aqui, a gente pode comentar sobre isso em outros vídeos. Mas essa relação entre gramática, texto e discurso, ela envolve toda uma história, todo um dinamismo que é importante a gente observar, justamente para a gente entender que gramática, assim, a grosso modo, são as regras que fazem com que a língua funcione, os padrões, as estruturas, tudo aquilo que é necessário para que uma língua funcione, para que ela seja executada e articulada. As várias formas como essa língua é articulada, é utilizada de acordo com determinados propósitos, seja de comunicação, seja de interação, é o que a gente chama de discurso, pelo menos aqui na abordagem que o professor aqui traz. Então, você tem o sistema, gramática, e você tem a utilização, a combinação, a escolha, a seleção e o propósito de uso daquela língua, é o que a gente chama de discurso. E aonde entra o texto? É justamente a manifestação concreta dessa relação entre gramática e discurso, dessas escolhas, dessas formas de como se utilizar o sistema, as regras que a gramática oferece ao usuário, de modo que ele consiga utilizar a língua conforme os seus propósitos, se materializa naquilo que a gente chama de texto. Então é um produto, é o resultado da relação entre estrutura e uso, entre gramática e discurso. E assim nós temos o texto. E qual que é o propósito de fazer esse resumo? É dizer, mais uma vez,
que falar de língua, falar de gramática é muito mais do que falar de regras. Gramática não é simplesmente um conjunto de regras, um manual, um compêndio que você pega e vai e olha e decora. É muito mais do que isso. Gramática são as potencialidades que uma língua apresenta para produzir sentido. E cabe a nós termos o domínio dessa gramática, dessas regras que fazem com que a língua funcione, os mecanismos a língua nos oferece para produzir sentido, para que a gente seja capaz de nos comunicar de uma forma cada vez mais rica, mais adequada, mais diversificada, conforme as nossas necessidades, sejam necessidades de comunicação, sejam necessidades de interação. Quanto mais conhecimento nós temos, nós adquirimos sobre esse sistema, sobre essas potencialidades que a língua oferece, tanto em termos de léxico, assim, conhecimento de vocabulário, mas também de estruturas, de semântica, de estilística, mais competentes seremos para podermos nos expressar. E é justamente essa a importância do trabalho com texto, e a gente aqui faz questão de incentivo, de destacar o trabalho do professor, o trabalho escolar, que é fazer com que o aluno ganhe cada vez mais competência para poder utilizar a língua a seu favor, a língua conforme os variados propósitos que ela pode oferecer. Então, cabe ao professor abrir esse leque e mostrar o quanto a língua é rica em potencialidades, em possibilidades, e assim fazer com que o aluno também se aproprie dessas potencialidades, desse instrumental, dessas estruturas que a língua oferece, porque assim ela será cada vez mais capaz de articular essas várias potencialidades de acordo com as suas necessidades e assim produzir textos variados, ricos, de todas as ordens, com os mais variados objetivos. Então, esse é um dos propósitos do ensino de língua portuguesa e é o nosso propósito aqui, quando nós fazemos os nossos vídeos, ajudar vocês a também adquirirem cada vez mais repertório, mais conhecimento das regras de funcionamento da língua, da gramática, do vocabulário e dessas potencialidades, porque assim vocês também serão capazes de produzir textos cada vez melhores. E esse é o nosso compromisso aqui no canal Bruno Garrido Letras e Livros. E também fica aqui a dica de leitura do livro Estilística e Discurso do professor Cláudio César Henriques. Beleza, gente? Bom, eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo e dessas reflexões e o quanto isso é importante não só para o trabalho do revisor, mas para quem vai utilizar textos de forma geral. Então, para todo mundo, seja você professor, seja você funcionário público, seja você, independentemente de qual função ou de qual trabalho você exerça, ou mesmo que seja estudante, ou mesmo que seja dona de casa. E se vocês gostaram dessas nossas reflexões e do conteúdo que a gente tem trazido aqui até então, já sabe, você já deixa sua curtida, comente, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer e a atingir mais pessoas. Também se inscreva, ative as notificações, porque assim, chegou a novidade, você vai ficar sabendo. E assim, termino mais um Papo de Revisor. Espero ver você de novo no próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.